Na aula anterior, eu falei com vocês sobre os tipos de função. Nós falamos sobre função injetora. O que é função injetora, né? Quando você tiver elementos diferentes no domínio, você vai ter que possuir imagens diferentes. Então, aqui eu te dei um exemplo de uma função injetora. Aqui eu te dei um exemplo de uma função que não é injetora, por quê? Porque eu peguei aqui dois valores diferentes, por exemplo, o -2 e o 2, que possuem a mesma imagem, que é o 4. Essa função aqui, ela também não é injetora, é uma função constante, né? E essa função aqui, ela é injetora, né? Valores diferentes no domínio possuem imagens diferentes. Aí eu mostrei para você como olhar isso no gráfico. Como que a gente vai olhar isso no gráfico? Basicamente, a gente tem que procurar um y, que é y de 2x. Basicamente é isso. Aí a malandragemzinha que eu ensinei para vocês foi: trace retas horizontais, né? Trace retas horizontais, retas paralelas ao eixo x. Se essas retas tocarem o gráfico apenas uma vez, então a função é injetora. Caso contrário, ela não é injetora. Desculpa. Depois nós vimos o que é uma função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? É uma função em que o contradomínio é igual à imagem. Contradomínio sempre será o conjunto que recebe as setas. Tá? E a imagem vai ser o y, onde eu tenho um desenho no y. São os elementos que recebem as setas dentro do contradomínio. Então aqui, se nós olharmos para isso aqui, o meu contradomínio é todo o conjunto B, e a minha imagem é só o 2, o 5, o 6 e o 7. Porque só eles recebem as setas. Então, o meu contradomínio, que é o B, ele é diferente da imagem. Se o meu contradomínio é diferente da imagem, então, esse meu exemplo aqui não é um exemplo de função sobrejetora. Ela não é sobrejetora. Aqui ela é sobrejetora, aqui é e aqui é. E aí eu ensinei vocês a olhar isso no gráfico. Como que a gente vai olhar isso no gráfico? Mais uma vez, contradomínio é sempre quem recebe as setas. Se você observar aqui, o conjunto que está recebendo a seta é do -3 até o 4. Então, tudo isso aqui é o meu contradomínio. E a imagem é só onde eu tenho o desenho no y. Eu tenho o desenho no y do 0 até o 4. Não é a mesma coisa. Então, ela não é sobrejetora. Ela não é sobrejetora. Aqui, eu tenho desenho do -3 até o 1. No 1 é aberto, né? E do 2 até o 4. Não é de -3 até 4. Então, também não é sobrejetora. Aqui, eu tenho desenho do -3 até o 4. É igual ao contradomínio, é sobrejetora. E aqui eu também tenho o desenho do -3 até o 4. É igual ao contradomínio, é sobrejetora. E uma função que ela é as duas coisas ao mesmo tempo, quando ela é injetora e também é sobrejetora, nós dizemos que ela é bijetora. Então, esse caso aqui, é um exemplo de uma função bijetora. No diagrama de flechas, essa aqui também, é uma função bijetora, porque ela é injetora e ela também é sobrejetora. Então, ela é as duas coisas, ela é bijetora. E por último, nós vimos o que é uma função par e o que é uma função ímpar. Uma função par é toda vez que o sinal não fizer diferença. F de x é igual ao f de menos x. Se eu pegar um valor e pegar o oposto dele, der o mesmo resultado, é uma função par. E uma função ímpar é como se eu jogasse o menos para fora. Como se eu jogasse o menos para fora. F de menos x é igual a menos f de x. Beleza. E aí eu dei alguns exemplos para vocês, né? Peguei lá do livro e mostrei como fazer isso aqui. Ainda, dentro de tipos de função, hoje nós vamos ver o que é uma função injetora, não, inversa. Tá? Função inversa. Função inversa.
Primeira coisa, primeira condição, né? Primeira condição. O que é função inversa? Né? Primeiro, vamos fazer de conta que eu tenho aqui, ó, um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B. E para eu sair do conjunto A e ir para o conjunto B, eu obedeço à função f. Beleza? Eu vou obedecer à função f para sair do conjunto A e ir para o conjunto B. Essa função f, ela vai ser definida por 2x mais 3. 2x mais 3. Um exemplo. Se aqui, então, for o número 5, para eu saber o número que vai estar aqui, eu calcularia f de 5. O que é f de 5? É no lugar do x, eu colocar 5. Então, eu vou ter 2 vezes 5, que é 10, mais 3, que é 13. Então, f de 5 é 13. Então, aqui é o número 13. O que seria a inversa? A inversa é eu fazer o caminho inverso. É eu fazer o caminho contrário. Se de A para B eu vou pela função f, se eu quiser o caminho contrário, ou seja, de B para A, se eu quero fazer o que eu chamo de caminho de volta, o caminho contrário, né? Eu vou precisar determinar a função inversa, que faça o caminho inverso, que faça o caminho contrário. Por isso que a gente vai determinar a função inversa com essa notação aqui, ó. F a menos 1 de x. O mais ideal é colocar aqui, ó. Aí, ó. F a menos 1 de x. O caminho inverso. E como que eu vou determinar esse caminho inverso? Como que eu vou determinar essa inversa? Pensa comigo. Se eu tenho fx igual a 2x mais 3, sabemos que esse fx é o y. É como se eu tivesse y igual a 2x mais 3. Tá vendo que aqui está isolado o y? Eu quero o inverso. Então, nós vamos isolar o x. Ao invés de isolar o y, nós vamos isolar o x. Então, esse 3 está positivo, ele vem negativo. Olha lá. O 2 está multiplicando, ele vem dividindo. Você pode colocar tudo sobre 2 ou cada um deles sobre 2. Tanto faz. Olha lá. Ó. Isolei o x. Eu isolei o x. É como se eu tivesse assim, ó. X é igual a y menos 3 sobre 2. Isolei o x. Mas a minha função é o y, que fica em função do x. O que eu faço agora? Só trocar as letras. Só trocar as letras. No lugar do x, você coloca y.
e no lugar do y você coloca x. Então, pessoal, essa aqui é a minha função inversa. Como que eu vou escrever isso? F a menos 1 de x é x menos 3 sobre 2. Se nós estivermos corretos, se eu pegar a inversa, e no lugar do x colocar 13, a resposta tem que dar 5. Se não, tá errado. Se no lugar do x eu colocar 13, a resposta tem que dar 5. Vamos ver se vai dar certo? 13 menos 3, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, o 13 me levou no 5. Então, essa é a minha função inversa. Então, quais foram os passos que eu fiz? Os passos que eu fiz foi, isolei o x, e depois eu troquei x por y e y por x. Só isso. Então, vamos escrever isso aqui? Passos para determinar a função inversa. Qual foi o primeiro passo? Isole o x. Segundo passo, troque o x por y e o y por x. Pronto. Foi isso que eu fiz para determinar a função inversa. Mas talvez vocês estejam lembrando de alguma das aulas de vocês do nono ano, né? Porque no nono ano você começa a ver isso aqui. E talvez o professor de vocês do ano passado tenha explicado isso de um jeito diferente. Então eu vou te mostrar um outro jeito de determinar a inversa. O outro jeito de determinar a inversa que nós temos é o seguinte. Ó, quando eu tenho fx igual a 2x mais 3, é como se eu tivesse y igual a 2x mais 3, né? Ele meio que faz o passo 2 ser o passo 1. Ele troca o y por x e o x por y. Ele faz esse passo aqui primeiro. Aí, ao invés de isolar o x, ele isola o y. Porque a função é sempre y isolado, então ele isola o y. Ó. O 3 está positivo, ele vem negativo. E o 2 que está multiplicando, ele vai dividindo. Bom, aí você escolhe o que você acha melhor. Já achei a inversa. Ó. Quem é a minha inversa? A minha inversa é x menos 3 sobre 2. Essa é a minha função inversa. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz outra maneira. Vamos lá. Passos para determinar a função inversa. Qual foi o passo 1? Eu troquei o x por y e o y por x. E depois, isolei o y. Tá vendo? Então, dependendo do livro que você for estudar, né, ou se você for ver uma videoaula na internet com outro professor, pode ser que ele faça esse outro passo com você, tá? Então, estou te mostrando os dois passos aqui. E você fica à vontade para escolher qual que você vai querer usar, tá? Só que tem um detalhe, tá bom? Nós temos uma condição para fazer função inversa. Quer ver? Eu vou pegar aqui
um dos nossos diagramas de flechas. Saca só. Imagina você pegando esse desenho e fazendo o caminho contrário. O 2 ia ligar no menos 2, o 5 iria ligar no 1, o 6 iria ligar no 2 e o 7 iria ligar no 3. E o π não iria ligar em ninguém. Então, se eu fizer o caminho contrário com essa função, não seria função. Por quê? Porque nós vimos que para ser função, lá, né, antes das férias, no comecinho da pandemia, nós vimos que para ser função, todo mundo do x tem que ter um y. Então, se eu fizer o caminho de volta, esse π não vai estar ligando em ninguém. Então, não é função. Não seria função o caminho de volta. Por que não seria função o caminho de volta? Porque ela é injetora, mas não é sobrejetora. Olha esse outro desenho aqui, ó. Se eu fizer o caminho de volta, você ia ter um x ligando em dois y. Não seria função. O caminho de volta aqui não seria função. Por que não seria função? Porque ela é sobrejetora, mas ela não é injetora. Esse meu terceiro desenho, se eu fizer o caminho de volta, o x aqui ia ser o 5. Eu ia ligar em todos os y. Não seria função. Não seria função o caminho de volta. Porque, para ser função, todo x tem que possuir apenas um y. Agora, olha essa aqui, ó, que linda. Se eu fizer a volta, ela seria função. O menos 1 ia ligar só no menos 1, bonitinho. O 1 iria ligar só no 1 de volta, ok. E o 8 iria ligar só no 2 de volta, perfeito. Por que isso acontece? Por que isso aqui aconteceria? Porque essa função ela é injetora e ela é sobrejetora. Ou seja, ela é bijetora. Então, meus queridos, só vai ter função inversa se a função for sobrejetora e injetora. Ou seja, se ela for bijetora. Se a função não for bijetora, ela não tem inversa. Vamos anotar isso? PS. Só possui função inversa a função que é bijetora. Só vai ter inversa se a função for bijetora. Isso aqui é meio que uma condição. Se ela não for bijetora, ela não tem inversa. Essa cor aqui não ficou muito chamativa, não. Melhorou. Tá? Então, só possui função inversa a função que é bijetora. Vou pôr maiorzinho aqui para vocês. Então, não esquece desse detalhe. Pessoal, alguma pergunta sobre o que é o significado da função inversa, a condição para haver função inversa e os passos para determinar a função inversa? Alguma pergunta? Ó o Anselmo, rapaz, me chamando de lanterna verde. Deixa eu ser comigo, viu, Anselmo? É por pouco tempo. Bom, todo mundo calado. Eu acho que isso é um não, né? Que não tem pergunta, né? Beleza, Felipe? Tá suave. Beleza, então. Beleza, Lucas?
Show. Gente, para quem mora aí em Anápolis aí e nas regiões, tá um calor igual tá aqui em Goiânia também? Tá tenso aí também? Ou nada? Tá de boa? Nem tanto, Dudu. Comparado a Goiânia, não tá, não. Véi, aqui ontem, mano, fez 41 graus, véio. 41 graus. Você tá doido. Ó, a minha esposa colocou um ventiladorzinho aqui. Obrigado, amor. Mas Goiânia não tem nem exceção. Goiânia não tem dia pra ficar fresco, né? Tipo, não tem, né, Pedro? É o ano inteiro, assim. Véi. Mas não, mano, esse ano tá pior, mano. Esse ano tá bem pior. Tá triste, cara. É reflexo aí, né, velho? Reflexo aí das várias queimadas aí que a gente tá tendo aí, perdendo os pulmões, né? Então a gente acaba que se lasca, né? Eu tô pegando aqui tô abrindo aqui o livro de vocês para pegar uma questãozinha de inversa. Gabriel, você tem um ponto importante aí. É, quando você falou das queimadas. Ah, sim. Ah, eu toquei em um ponto importante, entendi. Mano, tenso, né, cara? Cadê, mano? Aqui, achei. Pessoal, lá na página de número 87, tá? Na página de número 87, você vai se deparar com a questão 6, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Rapidinho, eu vou dar um tempinho para vocês, tá fácil, hein? Tá fácil. Ó. Determina a inversa dessa letra A aí, por favor. Rapidinho, hein? Tá facinho. Ó, para quem não tá enxergando bem aqui a escrita, eu vou colocar aqui. Fx igual 5x menos 2. Vai lá. Determina a inversa dessa aí para mim. Aí depois você já pula aqui para a letra B. Eu quero a inversa dela também, tá? Aqui, ó. Na letra B, a gente tem fx igual a 2 mais 1 sobre x. Tá? Tá aí. A página, Rebeca, deixa eu só confirmar aqui para ti. Página 87, livro 1B. Livro 1B, página 87. Página 87, livro 1B. E aí, pessoal, já foi aqui a primeira? A letra A? O que vocês encontraram aí como resposta na letra A? Lança a braba aí. Como é que vocês encontraram? Qual foi a resposta direta aí que vocês encontraram na letra A? Ninguém deu conta. Nem tentei, professor. Calma aí. Eita ferro. Pera aí. Ó. X mais 2 sobre 5. X menos 2 sobre 2. X mais 2 sobre 5. X mais 2 sobre 5. Vou pela maioria, né? Eu acho que a resposta é x mais 2 sobre 5 também. Gente, vamos ver. Ó, que simples, hein? Ó, aqui
está isolado o y, tá vendo? Ó. Ou tu escolhe o que você achar melhor. Eu acho melhor isolar o x. 2 está negativo, vem positivo. Tá vendo? Ó. Tu pega o 5, passa dividindo. Pegou o 5, passou dividindo. Tá isolado o x? Se está isolado o x, acabou, filho. Já acabou. Né? Já acabou. Quem é a nossa inversa? É só você trocar agora o y por x, né? Então, a nossa inversa é x mais 2 sobre 5, tá? Então, aqui eu fiz daquele meu primeiro jeito, isolando o x, tá bom? Agora, eu vou fazer daquele outro jeito que eu comentei com vocês. Para quem ficar mais... para você escolher qual fica mais harmonioso. Y igual a 5x mais 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o y por x e o x por y, né? X igual 5y mais 2. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar o 2 subtraindo. Agora tu vai passar o 5 dividindo. Igual a y. Portanto, a nossa inversa, ela é x menos 2 sobre 5. Alice, pergunta fantástica essa sua. Alice perguntou, professor, como que faz para saber se a função é bijetora sem o gráfico? Primeira coisa, nessa questão 6, ele já está mandando a gente obter a função inversa. Então, eu tenho certeza que a função ela já é bijetora. Aqui, se você observar, na letra A, ó, ele está falando que a função é de R em R, ou seja, o meu domínio são todos os reais e o meu contradomínio são todos os reais. Lembra que de onde sai a seta é o domínio. Quem recebe a seta, contradomínio. Já na letra B, está falando que o domínio são todos os reais menos o zero. Então, ele já está falando que você não pode jogar o zero. Por que a gente não pode jogar o zero? Lembra lá quando a gente estudou domínio da função? Lá para trás, domínio de uma função, que a gente ia determinar quais valores que a gente pode jogar? O zero aqui a gente não pode jogar porque está no denominador, né? De uma fração. Então, não pode ter zero embaixo. E quem é o meu contradomínio? É dos reais tirando o 2. Por que é os reais tirando os 2? Por que eu não vou ter imagem por 2? Porque para a resposta ser 2, isso aqui tinha que dar 0. Ó. E 1 sobre x nunca vai dar 0. Então, aqui nessa questão 6, Alice, a gente não precisaria verificar. Você só vai verificar se a função é bijetora se tiver algum exercício falando assim, ó. Essa função possui função inversa? Aí você vai verificar se ela é bijetora. Como que você vai verificar se ela é bijetora? Pensando justamente no gráfico. Pensando em como seria o gráfico. Ah, professor, mas eu não sei como seria o gráfico dessa função. Então você faz um estudo de domínio. Você faz o estudo de domínio e o estudo da imagem, que nós já aprendemos lá para trás. Agora, se ele perguntar outros exercícios que eu já vi assim também, Alice, ó. Qual deve ser o domínio e o contradomínio para que essa função seja injetora? Qual deve ser o domínio e o contradomínio para que essa função seja injetora? Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos sobre isso. Tá? Mas não precisa ficar muito presa a isso, não. Tá bom? Ó, quer ver? Ó? Eu vou dar um fight aqui
Mas o sinal pode ficar diferente? Como assim o sinal? Como assim o sinal, Yasmin? Como assim o sinal pode ficar diferente? Você está falando porque aqui está x menos 2? Ah, mas é porque... Não. Tá errado, Yasmin. Tá errado, tinha que ser a mesma resposta. É porque aqui, ó, a função é 5x menos 2, né? Eu coloquei 5x mais 2. Por isso que deu resposta diferente. Né? Aqui tá errado. Aqui não é mais 2, né? Aqui seria menos 2. Obrigado por alertar. E aqui é mais. Aqui é mais. Aqui é mais. Tá? Tinha que dar a mesma resposta. Vai lá, gente. Lança a braba aí na letra B. Letra B. Vai lá, um tempinho para vocês fazerem a letra B. Ver o que dá aí para mim. E aí? Foi? Pedro, quando isolar o x, ele vai voltar multiplicando? É, ele vai ter que passar multiplicando aí, alguma coisa. Só que eu não posso jogar multiplicando do jeito que tá aqui, né? Tem algum artifício que a gente vai ter que Por que fazer que você aqui. coloca esse menos um em cima? Para diferenciar, né? Para ser a inversa. Para mostrar que é a inversa. Ah, tá. Porque se Beleza. eu deixar só f, é essa aqui, mano. Então, todas as vezes que você for determinar a inversa de uma função, você coloca esse menos um aqui em cima para diferenciar da outra, para dizer que é a inversa da função f. Então, se eu colocasse assim, é a função g. Se eu coloco assim, é a inversa da função g. Vamos lá? Deixa eu abrir o bate-papo aqui, né? Mas podem abrir também o áudio, se vocês acharem melhor. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui para isolar o x? O que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro. Ninguém? Nenhuma ideia do que eu faço primeiro aqui? Inverter o x com o y? Pode ser. Tá, vamos inverter o x com o y. X igual a 2 mais 1 sobre y. Então, você escolheu fazer o passo aquele outro jeito. Então, agora a gente precisa isolar o y. Como que eu vou isolar o y? Aqui o y não está isolado. Se você tivesse isso aqui, ó, é porque às vezes fica confuso, né? Quando são duas letras. Vamos colocar aqui, ó, 5. O que você faria para resolver essa equação primeiro? Passava o y multiplicando? Mas eu posso passar o y já multiplicando assim direto? Não, tem que fazer o mínimo. Teoricamente eu teria que fazer o mínimo. Beleza, massa. Eu gostei dessa ideia. Não precisava, mas vamos fazer isso.
Vou seguir a sua ideia. Então, se aqui fosse um número, a gente faria o mínimo, né? Só que aqui é x, né? Aqui tá x. Meio que a gente tem um aqui embaixo, a gente tem um aqui embaixo. Obviamente, o nosso mínimo, múltiplo comum aqui, é y, né? É y. Nosso mínimo múltiplo comum. Aí, y dividido por 1 é y. Y vezes x, yx, né? Olha lá. Y dividido por 1, y. Y vezes 2, 2y. Y dividido por y, 1. 1 vezes 1, 1. Nós fizemos o mínimo múltiplo comum, né? Aí depois você dividiria pelo de baixo, multiplicaria pelo de cima, né? E tudo mais. Aí depois que a gente tirou o mínimo, como está o mesmo valor dos dois lados da igualdade, eu posso simplificar o mínimo, né? Está. Aí olha o que sobrou. Yx igual a 2y mais 1. Eu preciso isolar o y. Do jeito que está aqui, o y não está isolado. O que eu faço agora? Se você pensou em passar o x dividindo, pode, mas está errado. Por quê? Porque aqui você não isolou o y. Olha y do lado de cá. Você não isolou o y. Né? Então, se aqui fosse assim, ó. Eu estou supondo que o y é 5, né? Só para vocês compreenderem melhor, né? Se aqui fosse 5, o que você... Oh, não. 5 no lugar do x, ó. Se você tivesse lá 5y, o que tu ia fazer? Você ia passar o 2y pro lado de lá, né? Léo, eu acho que não é isso, não. Deixa eu ver o que você colocou aqui. É isso sim, Léo. Só que eu preciso saber se você está colocando assim, ó. 1 sobre x menos 2, ou você escreveu 1 sobre x menos 2. Assim, né? Uhum. Então tá certo, Léo. Então, olha só, gente. Esse 2y que está positivo, você passa para cá negativo. Yx menos 2y igual a 1. Você está vendo que os dois têm o y como fator comum? Coloque em evidência. Y que multiplica x menos 2 igual a 1. X menos 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. Olha só. Isolei o y. Eu tenho só y de um lado e do outro só tem a letra x. Então, eu achei a inversa. Quem é a nossa inversa? 1 sobre x menos 2. Tá, mas eu quero te mostrar um outro jeito que você poderia ter feito para resolver essa questãozinha aí. Eu, particularmente, eu não faria ela desse jeito, tá? Eu faria assim, ó. Quer ver? Faria assim, ó. Se nós temos y igual a 2 mais 1 sobre x, eu poderia passar o 2 subtraindo. Y menos 2 igual a 1 sobre x. O x, agora sim o x está dividindo, eu posso jogar multiplicando. Por quê? Porque só tem sobre x de um lado.
Aqui eu não poderia jogar o x multiplicando com o y por causa desse 2 aqui, ó. Então, eu meio que ficaria x vezes y menos 2 igual a 1. Agora eu passo o y menos 2 dividindo. X é 1 sobre y menos 2. Isolei o x. Então, agora eu troco o x por y e o y por x. Ficando 1 sobre x menos 2. E pronto. Já estaria resolvido. Tá vendo? Então, aqui, pessoal, não tem um caminho. É você que escolhe o caminho. Você que vai escolher o caminho que você vai trilhar para determinar a inversa. Então, você tem que lembrar desses passos, né? E observar, né, qual a melhor estratégia que você vai adotar para isso.